galera, olha aí falando do Parque Augusta e vamos continuar os assuntos que nos interessam. Forte abraço. Poderá o homem roubar a Deus? Sim, pode, e está roubando. Vamos ver o que diz em Malaquias 3, de 8 a 12. Pode um homem roubar a Deus? No entanto, vós me roubais, e andais dizendo: como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E observe que além do dízimo, ainda fala das ofertas, que eram doações. Mas continuando, já fostes atingidos pela maldição, e continuais a me roubar, vós a toda a nação. Ou seja, naquela época de Malaquias, o povo já não estava numa boa situação. Mesmo assim, continuavam não pagando o dízimo. E continuando, diz assim: trazei todo o dízimo ao tesouro do templo, para que haja comida em minha casa. Depois ponde-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, naquela época, o templo, ele era o local sagrado onde eram depositados o dinheiro do dízimo, e os sacerdotes assim providenciavam as coisas lá no próprio templo. Bom, continuando, diz o Senhor dos Exércitos, para ver se não vos abrirei as cataratas do céu, e não derramarei sobre vós bênção sem medida. Ou seja, é prometido que as bênçãos adviriam para aqueles que pagam o dízimo. Continuando, impedirei os insetos devoradores de destruírem os frutos de vossa terra, e de tornar estéril vossa videira no campo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos proclamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra de delícias. Então essa é a promessa para aqueles que cumprem essa lei, a lei do dízimo. E o dízimo significa o quê? É a 10ª parte. De 10, você separa 10. Se
Se você ganha 1.000, separa 100. E assim é que se divide, né, o que é realmente o dízimo. Tudo o que produzimos, tiramos essa 10ª parte e devolvemos a Deus. Observe que eu disse devolvemos. O homem recebe tudo de bom na vida, o mundo com a natureza perfeita, o sol, chuva, ar, plantas, mar, são coisas boas para a saúde e vida do homem. No entanto, o que o homem faz para retribuir todas essas coisas boas? Nada. Ao menos a maioria é assim, onde não cuidam às vezes nem da própria família, nem das outras pessoas, sejam conhecidos ou desconhecidos, pois andam à procura apenas de emoções e de prazer. E para que o dízimo existe? Você pode se perguntar: horas, eu vou dar ou doar 10% do que eu ganho para essas igrejas? Mas nessas igrejas que existem por aí, só tem líder religioso roubando, usando esse dinheiro para uso próprio e não fazendo boas ações para a comunidade. Claro que a função de todas as igrejas é beneficiar a todos, e se há corrupção nelas, como vemos em muitos casos realmente, esses líderes com certeza pagarão, pois a justiça divina não falha. Mas uma opção que pode haver é a de você mesmo separar essa parte do seu ganho e distribuir aos pobres. Veja um exemplo da seriedade desse mandamento no Novo Testamento. O casal Ananias e Safira. Um certo homem chamado Ananias, junto com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. A sua mulher também tinha conhecimento sobre a venda e os valores que foram negociados. Ananias levou uma parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Antes mesmo que dissesse algo, Pedro questionou: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Consta que Ananias, depois de ouvir a advertência de Pedro, caiu e expirou. Com isso, um grande temor veio sobre todos os que ouviram e viam o ocorrido. Em seguida, vieram moços da comunidade, cobriram o morto, transportaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um período de quase 3 horas, chegou Safira, e tendo entrado no local, sem saber o que aconteceu, Pedro veio até ela e a perguntou por quanto ela vendeu a propriedade. Como resposta, ela disse o mesmo valor que seu marido havia colocado diante dos pés dos apóstolos, ou seja, ela também mentiu. Diante da constatação que Safira era cúmplice do egoísmo de Ananias, Pedro, da mesma forma que antes, questionou Safira, dizendo: Por que aqui entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Observe que isso acontece no Novo Testamento e não no Velho Testamento,
que costuma ser mais radical. Um exemplo de como devemos agir com o que ganhamos é relatado em um acontecimento entre Jesus Cristo e um moço rico. Ele perguntou a Jesus o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus disse-lhe para guardar os 10 mandamentos. Ele disse que já fazia isso. Então Jesus o aconselhou: vende tudo o que você tem, dá aos pobres e venha e siga-me. Embora esse conselho tenha sido feito exclusivamente a esse moço rico e não a todos nós, pois não significa que todos os ricos tenham que vender tudo e dar o que tem aos pobres, mas o que aconteceu foi que esse moço ficou triste e foi embora. Devido a isso, Jesus disse que é difícil mesmo um rico entrar no reino dos céus, pois muito deles tem seu coração apegado às coisas materiais. E não é fácil a eles se desapegarem e viverem de uma maneira mais espiritual e altruísta, pois devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, como está escrito. E assim vemos que o dinheiro é uma espécie de armadilha para o homem, para provar sua fé, e muitos podem se dar conta disso apenas no final de sua vida